Senhor Jesus. Alegre nós estamos por mais uma oportunidade que Deus nos tem nos dado para que nós possamos cultuar o nosso Deus novamente. Como diz aquele salmo que nós fomos falando na semana passada. Alegre ficamos porque fomos convidados para participar de mais um culto. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 e 5, até o 5. Diz assim a palavra do Senhor. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que se banhava, e notou que era ela uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Betseba, filha de Eliã, e esposa de Urias, teu servo heteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele, e ele teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Até aqui, queridos irmãos. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa abrir a porta da palavra, para que nós possamos, através dessa palavra, edificar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu me coloco na tua presença, peço a ti que agora tudo venha de ti, tudo venha a ser provido de ti, que nada saia de mim, mas seja feita a tua vontade. Amém? Querido, antes de nós iniciarmos o texto propriamente dito, eu quero simplesmente trazer aos irmãos a diferença do que é provação e tentação. Porque depois que nós descobrimos o que é provação e tentação, aí nós vamos entrar no texto para nós podermos observar o que fez Davi cair. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas nessa passagem que eu acabei de ler, conta sobre o adultério e o assassinato que Davi cometeu. Então, antes de nós iniciarmos propriamente na palavra, para ver quais os pontos que Davi errou, no qual fez com que ele caiu, eu quero que nossos irmãos estejam esclarecidos o que é provação e tentação. Infelizmente, muitos cristãos não sabem discernir quando estão passando por provação ou quando estão sendo tentados. Então, querido, agora nós vamos lá em Tiago, onde nós vamos esclarecer o que é tentação e provação. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 até o 4. Tiago, versículo 1, do 2 ao 4. Para nós podermos definir o que é tentação, porque, como eu falei, muitos crentes hoje não sabem se estão sendo tentados ou passando por provações. Então, agora, primeiro, nós vamos saber o que é provação. Diz assim a palavra do Senhor: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoado e completo, sem que vos falte virtude alguma.
Então, querido, como nós podemos ver aqui agora, Tiago fala para que nós possamos ter júbilo, alegria, por nós estarmos passando por diversas provações, porque as provações nos faz nós crescermos, a provações faz com que a nossa fé seja exercitada, a provação faz com que nós cheguemos mais perto de Deus. Então, concluindo, provação é concedida por Deus, a provação é um ato divino. Amém, querido? Eu vou dar um exemplo de provação aqui. Abraão, ele foi provado por Deus quando Deus pediu a ele o sacrifício do seu filho Isaque. Então, isso é a provação. Outro exemplo também, uma metáfora. Muitas das vezes, nós que estudamos, essas pessoas, esses jovens que estão estudando, o ano inteiro eles passam estudando, com o professor ao lado, aprendendo a matéria, mas quando chega para ser promovido, quando chega ao final do ano, eles são passados por uma prova. Então aí eles vão demonstrar tudo aquilo que realmente eles aprenderam durante todo o decorrer do ano. E quando eles estão passando por prova, fica em silêncio, a professora não ajuda, só fica vigiando. E ali ele vai demonstrar realmente o que ele aprendeu durante todo o decorrer do ano. Então isso é provação, querido. Então nós podemos ver que provação vem de Deus. Como eu falei, Deus colocou Abraão em prova, pedindo o seu filho Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1. Jó questionava: por que o homem é posto à prova? Porque este para Deus não é nada. Está lá em Jó capítulo 7, versículo 17 e 18. E Paulo também mostra o amor das igrejas da Macedônia, apesar de estarem passando por grandes provas e tribulação. Eu vou agora até 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, para que nós possamos ver o que Paulo demonstra. Amém? Diz assim, querido, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria é a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor do santo. Querido, a igreja de Macedônia estava passando por grandes tribulações, mas quando foi pedido para que eles pudessem ajudar, com as suas ofertas, para ajudar os santos de Jerusalém que estavam passando por grandes dificuldades, eles não pensaram nas provas que eles estavam passando. Eles estavam passando por grandes dificuldades, mas eles arrecadaram, eles fizeram a sua oferta e levaram para a igreja de Jerusalém que estavam passando por grandes dificuldades. Então, concluindo, nós podemos ver que provação, ela vem de Deus. A provação é Deus querendo promover você, é Deus fazendo com que sua fé seja amadurecida, fazendo com que o seu caráter seja amadurecido. Então isto é provação. Agora nós vamos ver o que é tentação. E no mesmo capítulo de Tiago, versículo 1, nós vamos ver agora o que é tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Amém, querido? Tiago, capítulo 1, mesmo versículo que nós lemos, só que agora é o versículo 13 ao 15, que diz assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então nós podemos ver a diferença. Provação, ela vem de Deus. E aqui está dizendo que tentação não provém de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Então quando você está sendo tentado, você não pode dizer que é Deus que está te tentando, porque Deus é santo e Ele não tenta a ninguém.
Então está dizendo aqui que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. E em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Tentação, ela vem para nos destruir, para tirar a nossa comunhão com Deus, para tirar a nossa comunhão com a nossa família, com a sociedade, vem para nos derrubar. E ela não provém de Deus. E provação é diferente. Provação, ela vem para que nós possamos nos aproximar de Deus. Agora, eu quero dizer o seguinte: tanto provação quanto tentação é um teste para a nossa fé. É um teste para ver qual é a nossa qualidade. É um teste para ver como que nós vamos agir perante uma provação e perante uma tentação. A Bíblia nos mostra a tentação como uma prova, um teste, no sentido irrestrito, em que a pessoa é avaliada a sua qualidade e são postas as provas. Tanto a tentação como a provação, ela é um teste para nos avaliar as qualidades e são postas as provas. Mesmo sabendo que esta é uma ação de Satanás, a tentação é uma ação de Satanás, tentando destabilizar o homem, sabemos que ele só age mediante a permissão divina. Ou seja, Deus pode permitir que sejamos tentados, tendo em vista uma ação que nos beneficiará. Amém, querido? Então, querido, nós podemos ver que Deus, ele prova. A aprovação vem de Deus, mas a tentação também, ela vem de Deus. Deus permite que nós sejamos tentados para nos pôr à prova a nossa qualidade de fé. Então, querido, ambos são testes, mas nós temos que saber discernir o que é a provação. Se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado. Amém, querido? Então agora nós vamos, depois que nós já conseguimos discernir o que é tentação e provação, nós vamos agora identificar quais são os fatos que conduziram o rei Davi a cair. Nós lemos o texto e agora nós vamos analisar o que aconteceu com Davi, no qual fez com que ele cair. O primeiro fato que fez Davi cair: mente e vida ociosa. Querido, nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é onde nós perdemos ou vencemos a guerra. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. Por isso que Paulo fala: colocai o capacete da salvação. Por quê, querido? Porque o capacete é que nos protege espiritualmente, tá? Porque se nós podemos ver na prática também que os guerreiros da época, quando eles iam para a guerra, eles colocavam os seus capacetes para poder ser libertos daquelas flechas de dardos inflamados, né? Que lançavam, dardos de fogos que lançavam sobre a sua mente. E a Bíblia diz que nós temos que colocar o nosso capacete da salvação, porque quando fala que o inimigo lança dardos e flechas inflamados, são pensamentos malignos que o inimigo lança em nossa mente, e se nós absorvermos esses pensamentos, aí nós vamos cair em pecado. Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus, e para proteger a nossa mente, nós temos que verdadeiramente colocar o capacete da salvação. E eu queria ler em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte, Provérbio 4, versículo 23, que diz: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pensamento, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Querido, quando fala razão, é pensamento, é cabeça. Então, querido, quando é lançado uma seta em nossa mente, se nós absorvermos essa seta e descer ao nosso coração, querido, pode ter certeza que o pecado vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que resistir, nós temos que vigiar, saber quais são os pensamentos malignos e quais são os pensamentos de Deus. Como nós dissemos aqui, o Satanás, ele não tem condições de ler a nossa mente, mas ele joga e fica esperando somente a tua reação. Se ele jogar um dardo na sua mente e você absorver,
ele vai induzir você à tentação e vai induzir você ao pecado, porque ele só fica na expectativa, esperando. Mas Deus não, como nós podemos ler aqui, que Deus, ele não tenta ninguém, ele prova. Amém, querido? Então o primeiro ato que fez Davi cair foi a sua mente que estava ociosa. Nossa mente é arena, onde ganhamos e perdemos a batalha contra a tentação. Amém, querido? Então nós temos que vigiar a nossa mente, querido. Nós temos que estar sempre enchendo a nossa mente da palavra de Deus. Não ficar com a nossa mente ociosa. Não ficar com a nossa mente de bobeira. Aqui nós podemos ver que era costume de todos os reis ir com o seu exército para a batalha. E Davi era rei, ele tinha que ir, ele tinha que dar exemplo, ele tinha que liderar o seu exército. Mas ele ficou no seu palácio, e quando ele levantou, ele estava com a mente totalmente vazia. E a palavra diz que ele observou uma mulher, e logo nele observar essa mulher, a mente dele, que estava vazia, já começou a trabalhar e gerar o pecado. Amém, querido? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisto pensai. Olha que Paulo fala. Nós temos que pensar tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. Se há alguma coisa de excelência e se há louvor, nisto pensai. Nós temos, querido, que vigiar muito a nossa mente. Como eu falei, a nossa batalha é vencida se nós conseguirmos verdadeiramente dominar a nossa mente. Se nós conseguirmos verdadeiramente vigiar a nossa mente. Porque é na mente, querido, que trava toda a batalha da nossa vida. Quem pode dizer ao contrário? Nós sabemos que nós vivemos nesse mundo e muitas das vezes é lançado em nossa mente. Muitas das vezes é lançado pensamentos malignos. Nós é que temos que saber ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, com coisa saudável, como diz Paulo aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é saudável e amável, nisto pensai. Amém? E esses valores, querido, estavam sendo desprezados por Davi. Davi não estava preocupado com o exército na guerra. Davi não estava preocupado com Jerusalém. Ele estava com a mente totalmente livre. E foi esta hora que Satanás agiu em sua mente. A nossa mente, como falei, é a arena, aonde ganhamos ou perdemos a batalha contra a tentação. E hoje, querido, há crentes que estão como Davi. Enquanto muitos estão na frente das atividades da igreja, eles se mantêm distante da frente da batalha que a igreja trava diariamente. E hoje, querido, da mesma forma, como eu falei, Davi era para estar lá junto com o exército, batalhando, guerreando. Ele estaria com a mente ocupada, ele estaria totalmente ocupado naquele momento, mas ele estava com sua mente ociosa. E hoje tem muitos crentes que, em vez de estar na frente da batalha com a igreja, ele está só retirado, ele está só no canto, observando, e é uma vítima, é uma presa fácil para Satanás. Ele está ali só, fora da batalha, enquanto a igreja está travando a batalha espiritual todos os dias. O tempo é precioso e precisa ser bem aproveitado, querido. Como diz o ditado popular, cabeça vazia é oficina de Satanás. Esse é um ditado, querido, correto. Quando você está com a cabeça vazia, Satanás vem e faz oficina na sua mente. Ele enche a sua mente de coisas que vai fazer você pecar. Procure se policiar para não deixar os maus pensamentos sejam alimentados em sua mente. Não participar de conversa desnecessária, nem ficar à toa. Não descuide da sua mente, querido. Davi descuidou da sua mente. Procure não descuidar da sua mente, querido. Procure ocupar a sua mente, lendo a palavra de Deus, orando, vigiando, porque se ela estiver vazia, ela vai ser a oficina de Satanás. Amém, queridos?
Então a primeira situação em que Davi caiu foi ele ter a mente totalmente vazia. Ele estava com a mente ociosa, ele estava com a mente, não estava preocupado com o seu exército, não estava preocupado em vencer a batalha, não estava preocupado em trazer a vitória para Israel. Ele estava com a mente totalmente vazia. Amém, querido? A segunda queda de Davi foi no seu olhar fixo. Querido, quantas e quantas vezes nós temos esse olhar? Quantas e quantas vezes nós olhar assim, despercebido, querido? Amém. Mas quando você fixa o olho em alguma coisa, querido, pode ter certeza, a sua mente vai começar a trabalhar. Porque o olho é a porta que traz a tentação para dentro da nossa mente. Então, o segundo erro de Davi foi manter o olho fixo naquela mulher que estava tomando banho, que era Betseba. O nosso olhar desempenha o papel de porta de entrada na terra da tentação. Querido, por isso que nós temos que vigiar o que nós estamos olhando, vigiar para onde nós estamos olhando. Então, querido, se você começar a perceber que o seu olho está fixando em algo que está trazendo tentação em você, tira o seu olho daquele lugar. A palavra diz que se nossos olhos nos faz pecar, arranque do teu olho e jogue fora esse membro, que é melhor você entrar, aleijado no reino do céu, do que com todo o seu corpo você ir para o inferno. Então, querido, não fixe seus olhos em lugares que vão lhe fazer pecar, em lugares que vão lhe trazer a tentação. Amém? Fixar os olhos é manter a atenção, é despertar desejo. Foi no fixar os olhos que Davi despertou o desejo. Com o olhar começa a queda do homem. A cobiça de Davi começou com o seu olhar. Primeiro ele estava com a mente vazia, depois ele fixou o olhar. Nós podemos ver no verso 3 que ele diz que ela era muito bonita. Ou seja, ele olhou, em vez de ele tirar o olho, não, ele fixou o olho. Ele ficou com o olho vibrado. E ali começou a trazer o desejo para dentro do seu coração. O motivo da tentação é aquilo que nos atrai, querido. Pode observar, o motivo de nós sermos tentados é aquilo que realmente nos atrai. Em Provérbios 6, 25 diz o seguinte, Provérbios 6, 25, nós vamos ler. Provérbios 6, versículo 25, diz o seguinte: porquanto o mandamento eu errei aqui. Provérbio 6, 25, aqui. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares. Querido, quando você observa uma coisa que vai te fazer cair, vai te gerar tentação, tira o olho de lá, querido. Tira o olho para que você não venha a começar a, como Davi fez, a fixar o olho e começar a projetar maus desejos no teu coração. Então, como está dizendo aqui, não cobice no teu coração a sua beleza, nem deixe de seduzir por seus olhares. Amém, querido? Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada do corpo, está lá em Mateus 6, 22. E é verdade, querido. Jesus diz assim, que se nossos olhos forem lâmpada, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se nossos olhos forem treva, todo o nosso corpo será treva. O olho serve como dispositivo de entrada para a nossa memória. Por isso o inimigo investe tanto na imagem, desde o Éden, quando a fruta era agradável. Querido, nós podemos ver que quando você está com o olho fixo, o inimigo vai investir nesse olhar seu. Por isso que nós temos que vigiar o que nós estamos assistindo, vigiar aonde nós estamos olhando. Nós podemos ver que lá em Gênesis capítulo 3, 16, a palavra diz que Eva, ela achou agradável aquele fruto ao seu olhar, e com o que fez ela cair. Eu vou ler lá para nós podermos confirmar. Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para ela se obter
sagacidade, tomou do fruto e comeu. Então nós podemos observar aqui que ela é muito atraente aos olhos. Então, querido, aquilo que está sendo muito atraente aos seus olhos pode fazer com que você caia da mesma forma que Davi caiu. Amém? Evite assistir ou ver coisas que não são boas para você. Tire os olhos daquilo que realmente, querido, está fazendo você, está gerando tentação em sua vida. Tire os olhos daquela situação em que você está, você sabe, você percebe que você está trazendo pensamentos malignos. Querido, porque o pensamento, depois que ele desce para o coração, querido, pode ter certeza, é fatal. Você vai cair no pecado. Amém, querido? O desejo dominou a ação de Davi. Eliminou as suas razões. O desejo escureceu seu coração. O desejo levou a seguir seu caminho e ele quebrou a sua comunhão com Deus. Davi transgrediu, querido, em um só dia, Davi transgrediu o 6º, o 7º e o 10º mandamento de Deus. Davi transgrediu, querido, porque nós sabemos que depois que ele cometeu o adultério, depois que ele soube que Betseba estava grávida, ele procurou fazer de tudo para que Urias pudesse vir com ela e ter, um momento com ela, mas Urias era fiel ao rei. Urias era fiel ao rei, ele não foi. Ele dormiu aonde os guardas dormiam. E quando o rei chamou, você fez uma viagem, veio de uma viagem. Por que você não banhou os seus pés e foi dormir com a sua esposa? Mas Urias respondeu: eu vou praticar essa deslealdade com o meu rei? Só que Davi não tinha mais situação de manejar Urias. O que ele fez? Ele já maquinou outro desejo pecaminoso. Mandou colocar ele na frente da batalha para que ele pudesse morrer. Então Davi, além de cometer esse pecado de adultério, ele ainda planejou uma estratégia para poder matar o marido de Betseba. Então, querido, olha o que a tentação faz, querido. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele caiu nessa cilada. Por quê? Mente ociosa, fixou os olhos. Então, querido, vamos prestar atenção aonde nós estamos, o que nós estamos enxergando, o que nós estamos pensando, como que está a nossa mente. Amém, querido? Então, que nós possamos verdadeiramente, querido, buscar mais a palavra de Deus, interagir mais com a igreja, com o ministério, porque, querido, é como eu falei, enquanto muitos estão aí participando, estão orando, estão aí, jejuando, estão interagindo com o ministério, muitos estão só observando, muitos estão só retirados, e você é uma presa fácil, querido, porque a sua mente está totalmente desocupada. Como foi falado aqui, a mente vazia é oficina para Satanás. Que nós possamos verdadeiramente, querido, nos interagir, tirar nossos olhos dos programas de televisão que não prestam. Tem muitas coisas, porque o inimigo investe nisso, querido. O inimigo investe para poder fazer você cair. O inimigo quer ver você no chão, porque tentação é para te derrubar. Ela é permitida por Deus, como foi falado aqui. Deus é que permite. Deus é que permite que você seja tentado. Mas Ele não tenta. Quem vem tentar é o tentador, é o Satanás, para tentar tirar a sua comunhão com Deus, para fazer você cair, desmoralizar, humilhar, romper as suas amizades, a sua, como se diz, romper a sua comunhão com a sua família, romper a comunhão com a igreja. É isso que o inimigo quer, querido. Que nós possamos vigiar a cada momento o que nós estamos olhando, como que nós estamos com a nossa mente, porque a mente, querido, é um campo de batalha, é um campo onde nós podemos perder ou ganhar a nossa luta contra o pecado, porque é através da mente. O inimigo vira e mexe, querido. O inimigo tem 24 horas por dia para tentar fazer nós cairmos. Ele vai jogando flecha, vai jogando flecha, vai jogando flecha. E se você não estiver com a sua mente protegida, com o capacete da salvação, pode ter certeza, querido, você vai cair. Porque da mesma forma que aconteceu com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, você acha que não pode acontecer com nós?
Você acha que nós somos super-homem? Você acha que nós somos, né, o polivalente? Aconteceu com Davi, querido. E nós podemos ver aqui no livro de Samuel, que Davi já estava conquistando muitas batalhas, vencendo muitas batalhas. Mas de repente, numa época que era para ele ir, como diz aqui, na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas, sitiaram Rabá. Entretanto, Davi não foi com eles. Não era momento de descansar, não era momento de abaixar a guarda, era momento dele poder participar, dele encorajar aquele povo, dele ser o líder daquele povo. Mas ele ficou, e Davi caiu. E o primeiro erro que Davi cometeu, nós lemos aqui, foi mente e vida ociosa, mente e vida desocupada. Nós temos que ocupar a nossa vida, querido. Nós temos que ocupar a nossa mente. Quantas e quantas vezes nós ficamos, totalmente desta forma, com a nossa mente e vida ociosa, vazia. É uma presa fácil para que o inimigo venha e nos atinja, querido. Que nós possamos, como diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é amável, tudo que é verdade, tudo que é justo, nisto pensai. Vamos tirar a nossa mente, querido, de coisas que realmente vai nos fazer pecar contra Deus. Amém, querido? E vamos também, como aqui, não vamos fixar os nossos olhos. Querido, eu trabalho na rua, e nessa época de verão, querido, a gente vê muitas coisas erradas. A gente vê muitas, eu vou ser sincero com a igreja, a gente vê muitas e muitas moças quase que seminuas na rua. Essa é a verdade. Mas, querido, não é para nós ficar fixando nossos olhos, porque se nós fixarmos nossos olhos, pode ter certeza, querido, os olhos é que vai trazer a tentação para a nossa mente. É os olhos que vai fazer com que nós começamos a imaginar coisas ruins, e, querido, e nós vamos pecar, querido. Nós vamos ser tentados, e nós vamos cair. Que nós possamos, querido, saber vigiar, como diz a palavra, orai e vigiai para que não caiamos em tentação. Que nós possamos tirar os olhos, querido, daquilo que realmente nos vai fazer pecar. Mas agora, como eu disse aqui também, que a tentação é tudo aquilo que nos atrai. Pode ser uma mulher, o caso de Davi foi uma mulher que atraiu Davi. Pode ser um objeto, pode ser uma posição. Você fica ali vibrado, querendo uma posição, que você pode entrar em tentação para tentar conquistar aquela posição. E pode ter certeza, querido, que quando você começar a pensar coisas más, pode ter certeza que a mão do inimigo está também aí. Ele vai fazer com que tudo que você esteja pensando de mal se realize, porque é o desejo dele destruir você, é o desejo dele tirar a sua comunhão com Deus, é o desejo dele ver você totalmente no lixo, perder a sua família. Eu conheço pessoas, querido, que eram pessoas bem-sucedidas, e por um vacilo, hoje não tem nada, hoje estão aí na sarjeta, por um vacilo, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer destruir a sua vida, o inimigo quer tirar a sua comunhão com Deus. É o contrário. Por isso que eu disse logo no início, nós temos que saber discernir o que é tentação e o que é provação. E para terminar, querido, eu quero que nós vamos lá no Salmo 139, versículo 23, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Querido, que nós possamos fazer essa oração quase que diária, quase que todo dia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Muitas das vezes, querido, nós temos pecado que está escondido aqui, e pode ter certeza, se nós não pedir para que o Espírito Santo venha e tire de nós, um dia esse pecado vai fazer você cair. Um dia aquele que está em oculto, querido, vai fazer cair. Por isso que diz aqui: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque Ele conhece o teu coração. Um exemplo bíblico de pessoas que venceu os maus pensamentos foi José, o pai adotivo de Jesus. Quando soube que Maria, sua noiva, estava grávida, ele pensou em deixá-la secretamente,
mas um anjo de Deus lhe apareceu em sonho para o instruir. Está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 20. Como José, querido, nós temos que buscar intimidade com Deus. Como José, querido, nós temos que deixar Deus trabalhar em nossa mente. Lá em Isaías também fala assim, que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Isaías 55, 9. Não impeça de fazer coisas que nós possamos lutar para que o inimigo não venha fazer com que nós façamos coisas erradas. Nós temos uma grande ajuda. Para encerrar agora, eu quero dizer, querido, se nós estamos sofrendo uma tentação, porque a provação ela vem de Deus, a provação vai te promover, a aprovação ela vai fazer você chegar mais perto de Deus, mas agora a tentação ela vai derrubar. Mas agora nós temos um grande conselho, nós temos uma grande orientação para que nós possamos vencer a tentação. Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Olha, querido, que palavra! Se você está sendo tentado e você não consegue resistir, querido, chega aqui, ó. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado. Nós sabemos que Jesus, logo após o seu batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O próprio Espírito Santo de Deus levou ele ao deserto para que ele fosse tentado por Satanás. Mas aqui está dizendo, considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todo aquele que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Querido, o nosso remédio é Jesus Cristo. Mas primeiro você tem que discernir, você está sendo provado ou você está sendo tentado? E se você está sendo tentado, querido, Jesus Cristo é o remédio. Se você está sendo provado, resista, que você vai ser promovido. Deus está testando a sua fé. Deus está testando a sua perseverança. Continue. Agora, se você está sendo tentado, busca Deus, porque Ele sofreu, Ele foi tentado. Como diz aqui, Ele foi super tentado. E Ele hoje é apto para nos socorrer da tentação. E a palavra também diz que Deus não nos dá uma tentação maior do que aquilo que nós não podemos aguentar. Então, querido, faça uma análise da sua vida. O que você está passando nesse momento? Você está sendo provado? Se você está sendo provado, fique feliz, como o Tiago diz. Fique jubiloso, seu coração fica jubiloso, fica alegre por você estar sendo provado. Porque ela vai trazer perseverança, ela vai trazer caráter, ela vai trazer crescimento para a sua vida. Agora, se você está sendo provado, que você possa pedir ajuda a Jesus, porque Ele sofreu as maiores tentações aqui na terra e Ele está apto para nos socorrer. Amém, querido? Então, só para recapitular, Davi ele caiu porque ele estava com a vida, mente e vida ociosa, e ele fixou os seus olhos naquilo que não era para fixar. Depois que ele soube que aquela era mulher casada, mas ele não deu a mínima, porque a mente dele já começou a trabalhar, a mente dele já começou a desejá-lo, e também era para ele estar na frente da batalha, junto com o seu exército, mas ele não foi. Ele preferiu ficar em descanso, ficar à toa, e aí ele acabou caindo. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos, querido, pedir a Deus força, que nós possamos buscar esse Deus de todo o nosso coração, porque se aconteceu com Davi, pode acontecer conosco também, querido. Nenhum de nós somos super-homem, mas nós temos remédio, onde eu acabei de ler. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Ele pode nos socorrer, porque ele foi provado, foi tentado, mas venceu. Amém, querido? Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvam e engrandeçam o nome do nosso Deus. Amém.